Olá, eu sou a professora Mary Grace. Hoje no nosso curso sobre construção de jogos digitais, nós vamos falar sobre a importância das tecnologias para as pessoas com deficiência, sobre acessibilidade, design universal e educação em uma perspectiva inclusiva. No contexto que nós vivemos hoje, de era da informação, não cabe mais discutir se a gente deve ou não utilizar as tecnologias na escola. E a gente sabe que, além de fazer diferença nas nossas vidas, para as pessoas com deficiência, muitas vezes as tecnologias podem ser a única forma de acesso ao currículo. Então, uma pessoa, por exemplo, que não consiga segurar um lápis, fazer as atividades de uma forma convencional, um jogo acessível pode ser uma forma não só de engajá-lo no conteúdo, como a única forma de participação e aprendizagem. Além disso, as tecnologias, principalmente se nós pensarmos de forma acessível, elas podem ajudar muito o trabalho pedagógico do professor. Então, o professor pode criar uma atividade e outro professor pode adaptar. Um aluno que não possa participar da aula temporariamente, enfim, pode realizar essa atividade à distância. A gente consegue, em um mesmo dispositivo, contemplar diferentes mídias, então imagem, textos, sons e, principalmente, a questão da interatividade. Todos os computadores possuem também uma área de acessibilidade. Então, eu consigo configurar o Windows, o Linux, o Mac, um celular com recursos de acessibilidade que podem ler um texto de uma rede social, do computador. Eu posso hoje fazer pesquisa por meio de voz e tudo isso é acessibilidade. Tudo isso é uma forma de fazer com que essas tecnologias sejam acessíveis para todos e não somente para alguns. E para quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais a gente consegue democratizar o acesso ao conhecimento e a participação nas atividades, na sociedade em geral e na escola também nas atividades. Os recursos de acessibilidade a essas tecnologias, eles fazem parte de uma área que cada vez vem sendo mais reconhecida no Brasil, denominada tecnologia assistiva. Esse conceito é o mesmo que a gente tem na Lei Brasileira de Inclusão, aprovada recentemente, que define a tecnologia assistiva como uma área do conhecimento de característica multidisciplinar que engloba recursos, produtos, estratégias, metodologias, práticas, serviços, tem como objetivo promover a participação, autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência. Esse termo vem do inglês, Assistive Technology, e varia o uso do termo, mas é uma concepção que existe em vários países do mundo. Além disso, muita gente pensa que a acessibilidade é útil só para as pessoas com deficiência, porém muitos de nós nos beneficiamos também dessas possibilidades. Então, quando a gente cria uma solução acessível, a gente está dando mais uma possibilidade para o usuário de participar, de interagir com os recursos do computador e da internet. Por exemplo, aqueles sites em que você pode aumentar a letra para deixar mais confortável ou diminuir se você quiser ter uma visão mais ampla. Os leitores de tela que podem facilitar a leitura de um conteúdo. Os recursos de pesquisa por meio de voz, que são interessantes e que muitos jovens, crianças e até bebês utilizam, independente de ter alguma deficiência. Um estabelecimento comercial, quando é acessível, que você circula livremente, com mais facilidade, consegue ter acesso às informações que você precisa e passar por todos os setores, com informação clara. Enfim, a acessibilidade ela é relevante para todas as pessoas e não somente para as pessoas com deficiência, que também devem ser a nossa maior preocupação nesse momento. A tecnologia, para ser acessível, ela conta com 3 elementos. O primeiro deles são serviços de configurações de acessibilidade. Então, no caso dos sites, eles permitem a personalização, o ajuste conforme a necessidade do usuário, ajustes de cores, de tamanhos, possibilidades diferenciadas de acessar o teclado ou de acessar o mouse. Tem uma área que é ligada aos produtos de tecnologias de ajuda. Então, por exemplo, uma adaptação para que eu possa utilizar o teclado, um software que facilite o acesso aos recursos, como por exemplo, como eu já disse, um leitor de tela, ou aquele recurso que você pode navegar no computador com o movimento do nariz ou ocular. O Stephen Hawking, por exemplo, produz artigos, teses, palestras, utilizando o sintetizador de voz e os músculos da face. Um teclado ergonômico que facilita também a digitação. E o outro elemento é a compatibilidade entre os produtos e as tecnologias de ajuda. São eles que permitem
a aplicação do software aos diferentes sistemas operacionais ou dos recursos de apoio, né, de tecnológicos para que eles funcionem com as aplicações que a gente cria. As recomendações de acessibilidade fazem parte das orientações de vários países, inclusive de acordos com os quais o Brasil é signatário, e hoje tem sido uma forte recomendação para o contexto educacional também. Um documento importante para entender essa política no Brasil é a Política Nacional de Educação Inclusiva, aprovada em 2008, com todas as orientações e que estabelece também quem é o público-alvo da educação especial para o qual a gente precisa pensar essas questões de acessibilidade, principalmente. Então, considerando que nem todos os alunos aprendem do mesmo modo, que não se expressam da mesma forma e não estão motivados para a aprendizagem da mesma maneira, somente um currículo, propostas, jogos que são projetados para atender à diversidade de alunos que a gente atende na escola é que efetivamente vai contribuir com a aprendizagem. Então, a gente precisa variar as possibilidades, as estratégias, o uso dos recursos de forma a atender todos os alunos. E é daí que vem o conceito de design universal para a aprendizagem, que vem da ideia de design universal, aplicada primeiramente à arquitetura, e que tem como objetivo promover adaptações que possam ser utilizadas com as pessoas com deficiência em um contexto inclusivo, em um contexto em que todo mundo possa participar das atividades. Nesse contexto, a ideia é desenvolver um currículo com objetivos, materiais, avaliações que apoiem os alunos, reduzindo barreiras que acabam ampliando as desigualdades. Um exemplo para entender design universal é uma rampa. Numa rampa, ao contrário de uma escada, eu consigo fazer com que várias pessoas circulem. Uma mãe com um carrinho de bebê, uma pessoa que use cadeira de rodas, eu consigo caminhar, mesmo se eu não estiver com um carrinho de bebê e nem nada, enfim, todo mundo consegue participar do mesmo espaço. Já uma escada, somente quem tem facilidade de locomoção ou quem não tem nenhum problema relacionado à locomoção. Para algumas pessoas, a escada também faz diferença, né? Uma pessoa que use bengala, por exemplo, ela pode preferir uma escada, já um cadeirante não. Então, em vez de criar um monte de espaço segregado para todas as opções, como muitas vezes acontece, é um espaço integrado onde todos circulam juntos, estão no mesmo ambiente, cada um aproveitando a parte que melhor respeita as suas possibilidades. O design universal tem 7 princípios. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é que os espaços, os ambientes, os materiais que nós projetamos deveriam ser igualitários, ou seja, igualitário vem de equiparável, de tornar igual, igualar, pôr em paralelo. São espaços, objetos ou produtos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando o ambiente igual para todos nesse sentido. O outro princípio é ser adaptável. Adaptável vem da ideia de flexível, que pode dobrar, curvar, alterar, maleável. Então a ideia é que os produtos ou espaços atendam as pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para qualquer uso. Por exemplo, um computador com teclado ou mouse ou com um programa leitor de telas. Então, é uma adaptação feita no computador. Uma tesoura que se adapta tanto a destros como canhotos. O terceiro é o óbvio. Então, tem que ser simples e intuitivo. A ideia é intuitivo, que se conhece facilmente, incontestável, claro, evidente. Então eu não posso criar um jogo, um software, um programa, uma aplicação que a pessoa tem que gastar muito tempo tentando descobrir como funciona. Isso vai contra os princípios do design universal. Por exemplo, aquela placa no sanitário feminino para a pessoa com deficiência. Eu tenho que saber, só de olhar, qual é o banheiro adequado para eu utilizar. Eu não posso ter dúvida. Se eu tiver dúvida, estiver confuso, o usuário acaba ficando constrangido e a culpa não é dele, é de quem projetou. O quarto item é o conhecido. Quando a informação é transmitida, ela é colocada de uma forma fácil, de fácil percepção. Então ela tem que atender às necessidades do receptor, seja ela uma pessoa estrangeira ou com dificuldade de visão ou de audição. Então quando eu vou comunicar, utilizar diferentes maneiras. A imagem, o texto em braille, se tiver a possibilidade em libras, de diferentes formas. O quinto item, também muito importante, é que deve ser seguro. Então, tolerante ao erro e previsto para minimizar os riscos e as possíveis consequências de acidentes intencionais. Como, por exemplo, um elevador, qualquer material que eu vou criar que não cause nenhum risco à segurança de quem vai utilizar. O sexto item é o esforço. A tecnologia, o produto,
ou serviço não pode exigir tanto esforço do usuário. Ele tem que ser confortável. Então, por exemplo, uma torneira para uma pessoa com deficiência, ou mesmo um aplicativo. Na área de tecnologia assistiva era muito comum uma pessoa com deficiência motora, que não conseguisse utilizar o teclado, utilizar aquelas ponteiras. E era muito sacrificante. Quando a gente não tinha alternativas, aquilo fazia sentido porque era até então a única forma de acessar o computador. Entre essa possibilidade e hoje poder manusear o mouse ou o teclado com o movimento do olhar ou do rosto ou dos músculos da face, como acontece com o Stephen Hawking, é muito melhor, porque não vai exigir tanto esforço do usuário, abaixando para digitar, levantando para olhar a tela. Então, um princípio do design universal é não exigir esforço. O outro princípio é a abrangência. Então, o que projetamos tem que ser abrangente. Então, por exemplo, isso é muito comum na área de móveis, né? Você projetar uma poltrona, um espaço que possa contemplar uma pessoa mais obesa, uma pessoa magra, um anão, um adulto, enfim, sem precisar criar, né, um produto para cada pessoa. É pensar em coisas abrangentes. Um software em que nele mesmo vários usuários possam ser contemplados no seu uso, ou seja, abrangente também nesse sentido, sem precisar, de novo, criar vários produtos diferenciados. Então, esses princípios, eles vêm da arquitetura, então, geralmente, os exemplos também partem daí. Só que hoje é muito aplicado a software, a desenvolvimento web também. A web, a gente tem a W3C, que tem regras próprias para garantir a acessibilidade. Quando eu crio um aplicativo e quero submeter a uma loja da Apple, muitas vezes esse aplicativo tem um índice de 80% de chance de ser acessível, até para que ele seja aprovado nesse ambiente. Então, aprender sobre acessibilidade é fundamental não só para educadores, mas também para quem desenvolve soluções tecnológicas. Na área educacional, a gente pode ter algumas estratégias também que facilitam muito a questão da acessibilidade e do design universal. Então, algumas dessas estratégias estão em promover um ensino diferenciado. O que significa isso? Modificar os conteúdos instrucionais, ou seja, apresentar alternativas de conteúdos, né? Principalmente quando a gente tem uma versão eletrônica, digital, onde eu posso ter links para informações complementares ou que vão atender diferentes possibilidades de aprendizagem. Modificar os processos instrucionais, ou seja, promover o ensino em diferentes formatos, por meio de vídeos, de apresentações, de textos, de áudio, ou diferentes softwares, aplicativos que vão engajar mais os alunos. Modificar os produtos instrucionais, pensar diferentes caminhos para promover a aprendizagem, para monitorar o processo de aprendizagem, diferentes formas de avaliação, propiciar que os alunos se expressem de diferentes maneiras, modificar o ambiente de aprendizagem, ou seja, privilegiar espaços diferenciados para que os alunos possam participar das atividades, pensar em várias formas de captação do interesse e da motivação dos alunos. Tem um exemplo bacana de design universal, que é uma plataforma chamada Book Builder, que está compartilhada na tela para vocês visualizarem, que é um editor de livros digitais, a gente tem vários por aí, mas esse, além de permitir criar, compartilhar o livro digital, ele também possibilita que o professor ou os próprios alunos criem livros para diferentes necessidades. Então, ele permite ter o texto, imagem, som, a descrição das imagens, que é a audiodescrição, e também eu posso criar um livro com um conteúdo que às vezes é mais difícil, não é tão simples de ser compreendido por todos os alunos, mas eu não preciso simplificar a linguagem ou reduzir o conteúdo. Não, eu coloco o conteúdo da forma como eu acredito que é relevante para os alunos, mas eu posso criar informações adicionais por meio de hiperlinks que permitam que um aluno que não tenha entendido um determinado significado de uma palavra possa entender com o apoio desse recurso. As formas de navegação, então eu posso navegar com teclado também, então permite que pessoas com deficiência motora utilizem bem a plataforma, recurso de ampliar e diminuir a letra, e a ferramenta possui assistentes também de usabilidade e de acessibilidade. Então eu consigo criar um livro flexível e personalizado, que é muito bacana. No caso do Scratch, não dá pra gente programar talvez todas essas possibilidades de acessibilidade, mas dá para pensar um jogo que possa ser aproveitado por alunos ou pessoas com diferentes necessidades. O nosso grupo de pesquisa, Acessibilidade TIC, tem se esforçado nesse sentido. Então, por exemplo, estamos criando jogos em que a gente tem uma versão de olhos abertos e de olhos fechados, ou seja, uma pessoa cega pode jogar também com o apoio de um professor. São jogos todos para serem mediados. A gente tem o Make, que é uma placa que permite criar uma extensão do teclado e do mouse.
eu consigo adaptar essa extensão nas pessoas, uma banana vira teclado, por exemplo, mas eu posso criar infinitas possibilidades para uso do computador por meio desse dispositivo. O Make vocês vão conhecer melhor no próximo módulo. E aí vocês vão conseguir pensar mais em algumas possibilidades acessíveis. E a nossa ideia é essa, é trazer para a sala de aula possibilidades, jogos, interação, todas essas vantagens das tecnologias, mas como forma de envolver todos os alunos. A gente tem um pouco de trabalho no começo, até a gente se acostumar a pensar em uma lógica mais acessível, porém a gente cria coisas que podem ser adaptadas, remixadas e aproveitadas por outros professores, o que a longo prazo vai facilitar muito o nosso trabalho pedagógico. E é isso. Agora é a sua vez. Participar do nosso fórum, respondendo a questão sobre design universal, acessibilidade, pensando que elementos e que possibilidades você já visualiza para tornar um jogo acessível. Muito obrigada a todos!